Olá, alunos, bom dia. Aqui é a professora Gislaine. Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco do pop art e op art. O pop art é um movimento artístico que caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. Este termo, em inglês, que significa arte popular, surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. Depois difundiu-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. Características da arte popular: uso da serigrafia, imitação da estética industrial, inspiração da cultura, uso da imagem de celebridade, reproduções de peças publicitárias, utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções em sites de mesmo tema, aproximação da arte da vida cotidiana, inspiração do universo das histórias em quadrinhos. Aqui temos uma obra de Roy Lister. Os artistas dessas correntes trabalhavam com cores vivas, inusitadas e massificadas por publicidade. Eles elegiam as imagens pictorianas e símbolos de natureza popular. Esses símbolos eram ironizados de modo a constituir uma crítica subjetiva ao excesso de consumo da sociedade capitalista. Isso porque o capitalismo é incentivado de forma abundante pela dimensão publicitária e cinematográfica. O pop art buscava evidenciar a crise do século XX por meio de um retorno à arte figurativa. Ela se recusa à separação entre a vida e a arte. Daí a arte pop pode ser conectar ao seu público a partir de signos e símbolos extraídos do imaginário da cultura, da massa e da vida cotidiana. Esse feito foi levado ao cabo quando os artistas utilizavam na arte a linguagem do design comercial. Com isso, diluíram as diferenças que separavam a arte erudita da arte popular. Já nos Estados Unidos, os artistas produziam de modo isolado até 1963. A partir daí, suas obras passaram a ser reunidas e expostas em galerias de arte. Os seus principais artistas são Andy Warhol, Ronnie Wester, Claes Goldman, James Townes, entre outros. Agora, a gente vai conhecer algumas obras do pop art, tá bom? O Andy Warhol, Peter Black, White Tifferton, Roy Linkester, Jasper Jones. Agora vamos falar um pouco do op art, arte ótica, ou seja, op art é um movimento artístico em que suas obras são baseadas na ilusão ótica. O termo foi usado pela primeira vez pelo artista Donald Jumping, ao se referir à exposição Pinturas Ópticas. Esse tipo de obra é conhecida em inglês como ótica art, de onde vem a contração op art. A ilusão ótica é quando seu olho consegue ver imagens diferentes em uma mesma obra. Dependendo do ângulo, você com certeza deve estar lembrado das obras de ilusão ótica mais conhecidas que deve ter visto ao decorrer de sua vida. Elas são muito comuns. O op art é uma estratégia para criar movimento nas suas obras. São muito comuns o grafismo e estampas que parecem mudar de posição conforme a troca de. A origem do termo op art. O termo op art surgiu há mais de 50 anos, em 1964, nos Estados Unidos, em uma republicana de revista Time. Um ano depois, em 1965, houve a primeira grande amostra de artes que usaram da ilusão ótica. Essa exibição foi realizada no Museu de Arte Moderna, em Mona,
em Nova York, e se chamava O Olho que Responde. O fundamento da ótica está na frase menos expressão e mais visualização, ou seja, espera-se que os artistas apresentam por meio de muitos traços infinitas possibilidades aos que observam os quadros. Agora a gente vai conhecer algumas obras do movimento Op Art e alguns artistas que foram os principais da época. Victor Vasarely, Alexandre Calder, Luiz Saxilotto, Adolph Frederic, Jesus Rafael Souto, Kenneth Noland, Richard Allen, Brigitte Hiller. Esses foram os principais artistas do movimento Op Art. As características primordial do Op Art é trazer o observador para dentro do quadro. Quantas vezes não observamos uma dessas obras e sem nos sentimos como se fizesse realmente parte do movimento? As características do Op Art são estilo abstrato, tridimensionalidade, efeitos óticos visuais, formas geométricas e linhas, movimentos e contrastes de cor, tons vibrantes e destaque das cores para o preto e branco. Agora a gente vai responder esse questionário aqui, tá? Número 1, a pop art surgiu em 2 países diferentes. Que países foram esses? Pop art trouxe para o universo da arte alguns elementos utilizados pela comunicação. Quais eram as comunicações da época? Observa a tela de Andy Warhol. A imagem acima da obra Andy Warhol pertence a uma série que faz referência a outros ícones do século XX. Sobre esse artista, é correto afirmar. Observe a imagem. Na imagem acima, o artista reproduz em sequência o rosto da atriz hollywoodiana Mary Morley para expressar o que a imagem está expressando. Vamos observar e responder. O pop art é um movimento artístico que apareceu nos Estados Unidos da América por volta de 1960 e alcançou repercussão internacional. No que se refere ao movimento artístico, assinale a opção correta. Quais eram os tipos de imagens usadas pelos artistas da pop art? Marque a alternativa correta. A, B, C ou D? Na década de 60, os artistas defenderam uma arte popular que se comunicava diretamente com o público por meio de signos e símbolos do imaginário da cultura em massa e da vida cotidiana. Assinale a alternativa que se refere ao pop art. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Na 8, a gente vai observar as imagens e responder. Qual arte fazem parte dessas imagens? Pop art, realismo, impressionismo? Número 9. Quando foi a primeira exposição do pop art? 1960, 1965, 1970 ou 1967? Na 10, quais as principais características do pop art? Trazer o observador para dentro do quadro, oposição do abstracionismo, crítica social, paisagens. Letra 11. Quais os principais artistas do Op Art? E letra 12. O Op Art é uma forma de mostrar o desenvolvimento da pintura e dos desenhos, como vemos, e suas manifestações por meio de... Vocês vão ler e vão responder, tá bom? Qualquer coisa, a professora tá